Graciosa paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Cá estamos, missionária Helena por aqui. Estamos em João Pessoa, aqui na Paraíba, e já nos despedindo, né? Amanhã a gente está retornando para Alagoas. Tirei umas férias e agora estou retornando em nome de Jesus. Mas não posso deixar de trazer aquilo que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração para os meus irmãos aqui do canal, que gostam de aprender um tiquinhozinho na vida real, cair na real, de ser crente real e não crente de ilusão. Então, nós vamos ler o Salmo 25 e vamos comentar um pouquinho sobre esse salmo. Nós estamos na igreja, nesses dias, na campanha dos salmos, então são 150 dias de campanha. Todos os dias nós lemos um salmo e explicamos um salmo. E hoje eu me apaixonei por esse salmo, e eu quero falar sobre ele. Mas se você quiser acompanhar, você pode acompanhar lá na Reviver. E quem sabe depois a gente faz até uma campanha dos salmos aqui também, né? Deus proverá todas as coisas. Eu vou ler o Salmo 25, porque esse salmo ele é maravilhoso. O Davi ele tinha uma intenção magnífica aqui e a gente vai falar sobre isso. Veja bem. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. Lembrando os carrinhos que passam aqui, viu? Então ignore o barulho. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Deus. És o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, e nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as heredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele trará os meus pés da rede, tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando, e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Salmos 25. Esse salmo, ele é um salmo eu vou dizer assim, de um salto material para o espiritual. Porque o Davi, ele começa dizendo, Senhor, a ti eu elevo, não a minha voz, e a ti eu elevo, não o meu coração. Ele diz, a ti eu elevo a minha alma. A gente vê em Davi ali um desejo de sair desse raso, desse pequeno, e já dar um salto para a presença do Senhor, para encontrar com ele o grande. Ele dá um salto do nível humano já diretamente para o Senhor. E é um salmo maravilhoso que dá para você meditar bastante. Então, de certa forma,
Davi, ele expõe aqui os 3 níveis da alma, né? Nós temos a alma humana, a alma vivente, que é puramente animal, nós somos animais, né? Nós somos animais. E o animal, ele vive de instinto. O instinto animal é sobreviver e procriar. Então, é o nível mais baixo. E existe muita alma vivente que não valoriza uma outra parte da sua alma, mais 2 outras partes, e vive somente no raso, vive somente na pobreza, né? No instinto. Sobreviver e procriar. Esse nível animal, toda alma tem, todos nós temos. Trabalhamos para isso e temos nossos relacionamentos para procriar. Todo ser humano passa por isso. Inconsciente ou conscientemente é assim. Aí existe um segundo nível, que é o nível emocional. São os níveis da emoção, né? Então, a emoção atrapalha muito a gente. Quando uma pessoa é muito emocional, quando uma pessoa é descontrolada emocionalmente, quando a pessoa não tem uma educação emocional, por aí vai, a pessoa se torna uma pessoa que não sabe viver. Então ela diz o que pensa e depois ela se arrepende, ela não planeja as coisas, ela machuca todo mundo, é uma pessoa que descontrolada emocionalmente. E o terceiro nível, o nível espiritual, já é o nível onde você tem sonhos, revelações, onde você tem expectativas de Deus, expectativa de vida, e Deus já fala diretamente com você. Nós aprendemos isso na doutrina na igreja. Mas existem esses 3 níveis da alma humana. O nível instinto, que é o nível animal, o nível emocional, que está aqui no meinho, né? E o nível espiritual, que é o nível dos sonhos, das revelações, onde você consegue se conectar mais com o céu. Nesse salmo, Davi, ele queria sair do nível animal diretamente para o nível espiritual, por isso ele disse: Senhor, eu elevo a ti a minha alma. Ele estava querendo dizer assim: Senhor, não deixa as minhas emoções me atrapalharem, porque as emoções, elas me levam para uma confusão. As emoções, Senhor Deus, elas impedem de eu crer, porque o emocional, ele dificilmente crê. O emocional, ele está sempre vendo as coisas de uma forma enrolada, porque está puramente na emoção. Muitas vezes acredita em mentira. Por isso, minha gente, que está uma bagunça grande no Evangelho. Porque as pessoas ficam emocionadas demais e não pensam, e não analisam, e não questionam. E aí fica comendo gato por lebre. Aí fica nesse nível da emoção, que é uma confusão. Pensa bem, vamos pensar quando tu tá apaixonado. Quando a gente tá apaixonado, é uma confusão, é uma loucura. O apaixonado tá louco, 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 louco. Por quê? Porque ele não consegue entender as coisas direitinho, porque a emoção tá para tudo. Então, se o objeto de amor dele, de desejo dele, de paixão dele, estiver, por exemplo, em um local onde ele desconfia de alguma coisa, ele vai arder em ciúmes, ele vai arder em desconfiança, ele vai ficar emocionado, desesperado, triste, achando que vai perder. Amados, é uma confusão a emoção. Então, nesse Salmo 25, Davi, no meu ponto de vista, ele está dizendo o seguinte: Deus, eu elevo ao Senhor logo a minha alma, eu quero sair daqui agora e subir. Não deixe que as emoções atrapalhem essa oração, não deixe que haja confusão em mim, Senhor. Mas, Senhor, olha para os meus inimigos, olha para as coisas que estão vivendo, que estão acontecendo. Olha para mim, Senhor, me socorre, me ajuda. Davi, ele estava justamente dizendo isso. E quando o ser humano começa a ter entendimento das coisas, quando a gente começa a entender um pouquinho mais a palavra, a verdade do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos dar e nos ensinar, quando você começa a mergulhar no conhecimento de Deus, você começa a ler a Bíblia de uma forma mais espiritual. A presença de Deus, ela se torna mais clara, mais fácil de entender. E quando você lê a Bíblia, você vai entender o sentido de Davi. Davi, ele era um homem muito emocionado. Ele era emocional, ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí ele sabia que essa emoção é a tal da coisa que atrapalha. Porque, veja bem, ele vivia uma relação terrível de amor e ódio. Ele se apaixonava muito rápido. Olha o que ele fez com a mulher de Urias, né? Ele foi lá, enfim, todo mundo já sabe a história dele, do adultério dele. Depois veio um assassinato. Ele era um homem de guerra. Então, havia emoções misturadas dentro dele. E nesse salmo, eu consigo ver um Davi dizendo: Senhor, me ajuda a dar um pulo.
daqui para o espiritual, para eu me encontrar com o Senhor, para eu ver a tua face, porque eu sei, Senhor, que o Senhor conhece o meu interior, eu sei que o Senhor conhece tudo em mim. E, amados, é tão bom quando a gente ora com entendimento, tão bom quando a gente busca Deus com entendimento, que a gente não fica no raso, entendeu? A gente vai no profundo e a gente consegue conversar com o Senhor com emoção, com aquela emoção sadia, viu? Com a razão controlando a emoção. E você começa, em primeiro lugar, a oração, quando ela é verdadeira, em primeiro lugar, ela começa dentro da sua cabeça, aqui dentro da sua alma. Você começa a raciocinar. Oh, que Deus grande, que Deus que julga, que Deus que age, que Deus tremendo. Você começa a pensar. E que bom que Ele me ouve, que bom que... E você começa a crer, e o crer vem aqui. Você começa a viver aquilo ali. Daqui a pouco aquilo desce para o seu coração, mas não desce de uma forma descontrolada. É de uma forma emocionada, de paixão por Jesus, não de uma paixão louca daqui da carne, do nosso próprio sentimento. Porque quando Ele controla, quando a gente consegue chegar no nível que o Senhor controle nossa mente e nosso coração, meu amado, é só pedir, o Senhor faz. É só pedir e Ele faz. Então, deixemos as emoções humanas de lado, procure controlar, use uma coisa, estude sobre uma coisa chamada inteligência emocional. Há alguns dias eu fui muito atacada, muito atacada, e eu passei 3 dias chorando, mas muito angustiada. A angústia, sabe, uma facada que entra assim dentro do peito e você não consegue respirar, foi a sensação que eu tive. Alguém que não tem inteligência emocional falou coisas que não queria, ou que queria, não sei, e foi tão injusta, mas tão injusta comigo, que me feriu não somente o meu coração, feriu a minha alma. E eu fiquei assim tão triste, eu disse, meu Deus, ajuda essa criatura a ter inteligência emocional, porque a pessoa que é inteligente emocional, ele pensa para falar. Pessoa que é inteligente emocional, muitas vezes ele fica calado para não magoar a outra pessoa, né? Porque não tem precisão. Mas o que é louco, o que é entregue às suas emoções, ele troca os pés pela mão, ele machuca todo mundo, ele sai espalhando tudo. Sabe o talento de galinha? O talento de galinha é o seguinte, você joga o milho lá, é fácil, é só ela bicar e comer o milhozinho, tá lá. Mas não. O que falta inteligência emocional, o teu talento de galinha, ele sai ciscando, cisca. Nesse ciscar, vai cobrindo outros caroços e vai dando de milho e vai dando trabalho depois. Então, depois para você descobrir o que você cobriu, dá trabalho. Pensa nisso, o Salmo 25, ele traz essa visão, no meu ponto de vista, de um ponto de vista mais espiritual, de que o Davi ele está dando um pulo daqui e elevando-se até a presença de Deus. Leia a palavra não somente pela forma literal, leia a palavra de uma forma emocional. Se coloque dentro da palavra. Se veja como Davi. Davi era falho e ele disse, Senhor, não olhe os pecados da minha juventude, que são muitos. Então ele quis dizer, Senhor, se eu começar a me lembrar quem eu sou aqui, eu não vou conseguir chegar até as alturas. Então, por favor, Pai, me ajuda a dar um salto desse nível baixo, para me encontrar com o Senhor. Pense nisso. Estude sobre inteligência emocional, é muito importante. Todo crente devia estudar sobre isso, né? Devia, pelo menos, ler alguma coisa sobre isso, para que você atraia pessoas para perto de você e as pessoas se sintam seguras perto de você. Tá bem? Que Deus abençoe, te guarde e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Salmo 25, leia ele. De preferência, é muito bom ler quando você for dormir. O Salmo 25, ele é uma oração que faz a gente dar um pulo daqui, dessa dimensão mais baixa, para a dimensão mais alta, aonde está o nosso Senhor. Forte beijo para todo mundo, que Deus te abençoe, que guarde sempre.